Oi, bom dia, meus amados alunos do 7º ano. Dei bom dia, mas eu nem sei se vocês vão visualizar este vídeo na parte do dia em que a gente sauda com bom dia, né? Mas enfim, vamos dar continuidade. Como é que vocês estão? Conseguiram realizar a atividade? Recebi de 2 alunas, né, que conseguiram realizar a atividade. Fiquei muito feliz. Continuem assim, né, se empenhando nesse momento em que a gente precisa, né, estudar dessa forma. Então vamos à correção. Foi para casa a página 70, correto? Na verdade era para que vocês pudessem ler, né? A página 69, a página 69, responder a 70 e a 71, correto? Então vamos lá, vamos à correção sobre a tirinha. Ó, vamos lá? Sobre a tirinha 1, responda aos itens. No quadrinho 1, qual é a justificativa de Alcides para não ter conseguido acabar a lição de casa? Qual é a justificativa, gente? Bom, quem colocou, né, que a avó dele disse que na internet só existem mentiras. Por isso, ele não conseguiu terminar a pesquisa. Quem colocou uma resposta parecida, semelhante a essa, tá correto, tá bom? Então, vão corrigindo aí. Na letra B, qual é a diferença entre a atitude de Alcides e a do garoto do quadrinho de número 2? Vamos lá? O garoto do quadrinho 2, ele pesquisou em fontes seguras, tá? E conseguiu terminar a lição. Alcides desistiu da pesquisa porque a avó disse que as informações na internet são falsas. Então, quem colocou uma resposta parecida está correta, tá ok? Na letra C, releia a fala de Alcides no último quadrinho. Em sua opinião, por que ele pede autorização à professora para a avó vir na próxima aula? Por quê, gente? Para que ele aprenda, tá? Que é possível encontrar boas informações na internet, desde que a pesquisa seja feita em sites seguros, tá? Então, para que ele aprenda que é possível encontrar boas informações na internet, desde que ele procure em sites seguros, tá? Isso é para ele e para vocês também, para mim também. Na letra D, esta tirinha foi publicada em um site de Portugal. Você percebe diferenças na linguagem usada? Vocês conseguiram perceber? Essa resposta ela é pessoal, tá? Mas se vocês perceberem ali, ó, o Alcides, ele utiliza uma palavra, né? Estoura, algo nesse sentido, né? Para se referir à professora. Além disso, dependendo da região do Brasil, o aluno pode também estranhar o uso dos verbos na segunda pessoa do singular, né? Ou seja, utilizando o tu. Na linguagem nossa do dia a dia, do cotidiano, é bem raro, né, que se utilize os verbos na segunda pessoa do singular, né? Então, essas são as diferenças na linguagem usada, né?
2. Com relação às 4 tirinhas, como você acha que as pessoas mais velhas percebem a internet? De forma negativa. As tirinhas 1 e 2, correto? E de forma positiva, as tirinhas 3 e 4. Ok até aí? Vamos lá, virando, página 71, corrigindo. 3. Como a personagem mais velha de cada uma das tirinhas se adaptou à internet? Ou não se adaptou? Justifique. Tirinha 1, ela se adaptou, gente? Provavelmente ainda não se adaptou, pois ela percebe a internet ainda como algo negativo, tá? Então, na tirinha número 1, ela ainda não se adaptou, ela ainda acha que a internet é algo negativo, tá? Na tirinha 2, dá licença, tá, gente? Parece que se adaptou. Já na segunda tirinha ela já se adaptou, mas critica o uso exagerado, tá, da internet por causa das conversas pelo WhatsApp, tá? E a família fica sem assunto nas festas de final de ano. Muito comum isso, né? Parece que tá falando com a gente. Então ela não se adaptou, ela se adapta, né? Se adaptou, mas ela critica o uso exagerado da internet. Na terceira tirinha, enquanto uma das senhoras não se adaptou e por isso ela não recebe a visita dos netos, a outra se adaptou bem e instalou até o Wi-Fi na sua casa para receber a visita dos netos. Triste, né? Saber que os netos a visitam somente por causa do Wi-Fi, né? Precisamos mudar isso aí, se isso acontece entre a gente. Na tirinha 4, de certa forma, a personagem se adaptou, tanto que pede o celular emprestado ao sobrinho. Gente, não acompanharam a resposta? Pausa o vídeo, tá? Escreve direitinho e continua, tá? Na sala de aula eu repito quantas vezes for necessário até que vocês compreendam, cheguem ao entendimento. Porém, em um vídeo já é um pouquinho mais complicado, mas vocês têm essa ferramenta. Pausa, escreve e volta, tá bom? Número 4. Como as pessoas mais velhas de sua família convivem com a internet? Essa resposta é pessoal, tá? 5. Baseando-se nas tirinhas, escreva um texto respondendo as seguintes questões. Para que você usa a internet? Qual é a importância da internet em sua vida? Como seria a sua vida sem a internet? Você faria coisas mais interessantes nas horas livres se não houvesse a internet? O que você faria? Resposta pessoal também, tá bom? Terminando aí. Bom, eu quero que vocês façam uma pesquisa de opinião nessa página 72. É uma entrevista com vocês mesmos, tá? Nessa página 72, vocês vão responder, tá? De que tipo de filme você mais gosta, que tipo de música você mais gosta, o que faz quando está sozinho, o que mais gosta de fazer nos finais de semana, o que você mais gosta de fazer na internet, tá?
Então, vocês podem anotar aí para casa, claro, vocês estão em casa, e vocês podem responder essas questões aqui bem rapidinho, vocês desenvolvem, respondem essa pesquisa aqui, tá? Ok, vamos lá, conteúdo novo, vamos lá, todo mundo direitinho aí. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a preposição. Achei bacana que o livro trouxe a prepor e a zição como se fosse um quebra-cabeça, tá? Justamente o livro trouxe dessa forma, porque a preposição nada mais é do que isso dentro da gramática da língua portuguesa. Ela tem a função de unir, ela tem a função de ligar, tá? Ela liga um termo a outro da oração, tá bom? Você está sempre ligado a algo ou alguém, certo? Está sempre ligado a algo ou alguém? O que faz para se conectar à internet? Para se estabelecer um contato, é sempre preciso um meio material. E você sabe que isso acontece com qualquer tipo de comunicação. Agora pense, quando falamos ou escrevemos, precisamos usar algumas palavras para ligar outras. É dessa forma que conseguimos externar nossas ideias, torná-las coerentes. Essas palavrinhas de ligação, que não são muitas, tornam as frases coesas, ou seja, dão sentido, tá? Facilitando a comunicação entre os interlocutores. Leia esse texto e observe as palavras em negrito para verificar como isso acontece. Os astronautas partiam sem saber se iriam voltar. Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para o outro, porque a Terra tinha ficado muito apertada e os homens aumentavam dia a dia. Número 1 aí. Se fossem suprimidas do texto, tiradas do texto as palavras destacadas, a compreensão das ideias seria a mesma? Hein, gente? Se a gente tirasse as palavras que estão em destaque, sem, para, de, para, o a, teriam a mesma compreensão? A compreensão seria a mesma? Creio eu que não, né? E para vocês também, o sentido fica prejudicado, a compreensão fica prejudicada, né? Fica um texto sem sentido, desconexo, estranho. Por exemplo, quando partiam, se iriam voltar. Quando partiam, saber se iriam voltar. Que iriam conquistar as estrelas, que um dia todos pudessem viajar a um planeta outro, porque a Terra tinha ficado muito apertada e os homens aumentavam dia a dia. Não fica um texto estranho, meio desconexo, sem sentido? Isso é a preposição. A preposição são essas palavrinhas pequeninas que ligam um termo da oração a outro. Os astronautas partiam. Sem é a preposição, tá? Saber se iriam voltar. Então, o sem, que é a preposição que está ligando, tá? Ela vai dar um sentido a essa oração. Os astronautas partiam saber se iriam voltar. Fica sem coesão, fica um pouco sem sentido. Então, a preposição ajuda, né, a dar sentido, a ligar um termo da oração a outra.
Qual é a importância do emprego das palavras destacado no referido texto? Acabei de falar, né? São importantes para ligar as palavras na oração e para dar sentido ao texto, ok? Respondendo aí o número 2. Vamos lá? Então, nós temos aqui, leia a tira. Tem que ler sozinha. Acabo de ler uma história de ficção científica maravilhosa. É sobre como máquinas tomam o controle dos humanos e eles se tornam escravos, zumbis. Assim, em vez de nós controlarmos as máquinas, elas é que controlam a gente? Que ideia apavorante, não? Se é. Ei, que horas são? Meu show de TV já começou. Bom, ao relacionarem dois termos dentro de uma oração, as preposições podem estabelecer as mais diversas relações de sentido. Veja alguma dessas relações entre parênteses. Bom, cortou a maçã com a faca, sentido de, no caso aí, instrumento, tá? Ele veio de São Paulo, a origem, o D está representando a origem dessa pessoa, tá? Estou morto de sede. O D aí está representando a causa, está morto, né? Porque está com sede. Somos contra manifestações violentas. Oposição representa aí ideias opostas. O contra representa que alguém é contra a manifestação violenta, tá? Este livro de receitas é muito saboroso. O D aí está representando um assunto, tá? Na tirinha que você acabou de ler, destacamos duas passagens. História de ficção científica, o D está em destaque aí, é sobre como máquinas tomam o controle dos humanos. Procure explicar as relações de sentido estabelecidas nas preposições em destaque. Vamos ver, gente. História de ficção científica. Pensaram aí? É um livro, vamos dizer, vocês estejam vendo um livro, lendo um livro de ficção científica. Qual é o assunto? Ficção científica, correto? Então, esse D, ele está representando aí, no caso, está definindo o assunto, tá? Então, na primeira passagem aí, relação de assunto, tá? Na segunda, é sobre como máquinas tornam o controle dos humanos. Nesse sentido aí, relação de posse, tá? Ela controla, é sobre como as máquinas tomam o controle dos humanos. É uma relação de posse, né? Os humanos estão sendo controlados. No terceiro quadrinho, Haroldo, o tigre, se assusta com o que exatamente? O medo dele, em sua opinião, se justifica? Explique a sua resposta. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Tempinho, tá bom? Infelizmente, não, sendo vídeo, não tem como esperar muito tempo como é na sala de aula, né? Mas a gente tenta um pouquinho, tá? No terceiro quadrinho, Haroldo, o tigre, se assusta com o que exatamente? O medo dele, em sua opinião, se justifica?
explique a sua resposta. A resposta é pessoal, tá, gente? Mas eu posso ajudar. Bom, o medo dele é que ele fica apavorado com a possibilidade de que as máquinas tomem o controle dos humanos, né? Muitos filmes de ação científica, né? Então já imaginaram tal situação. Então o resultado não foi muito otimista, né? Não foi um resultado otimista porque ele já tinha visto muitos filmes, né? De ação científica, então ele já imaginou a situação achando que as máquinas realmente iriam tomar, né, o controle dos seres humanos. Só um pouquinho para ajudar na resposta de vocês, mas é pessoal. A número 5 também é pessoal, tá? No último quadrinho da tirinha, Calvin concorda com o Tig e Haroldo. Porém, logo em seguida, ele diz uma coisa que entra em contradição com essa concordância. Explique essa contradição. Gente, não terminou, como eu já disse, pausa, faz a resposta, depois dá continuidade ao vídeo, tá bom? Bom, Calvin, ele se contradiz, né, ao encerrar a conversa com Haroldo repentinamente, né, com a justificativa de que tem um programa de TV para assistir, né, então ficou um pouco estranho, né, meio contraditório. Ele estava com medo da questão de um programa de TV, né, estava ali reclamando da questão, né, científica, do medo das máquinas controlar os seres humanos, e do nada ele corta a conversa dizendo que ele precisa ir embora porque ele tinha uma TV para assistir. Então fica algo meio contraditório, né? Ou seja, a TV controla um pouquinho ele, sim, de certa forma. Então, gente, recapitulando, a preposição é uma palavra invariável. O que é algo invariável, professora? Algo que não muda, tá? Não varia, ela não muda, ela vai continuar sempre a mesma coisa, invariável, tá? E que estabelece ligação entre os termos da oração, formando o sentido do primeiro termo, tá? Ou da primeira oração. Bom, aí o livro traz na página 75 uma lista, né, de palavras que atuam como preposições na nossa língua. Então nós temos aí o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. São exemplos de preposições, são exemplos de palavras que dentro da língua portuguesa recebem a classificação de preposição, tá? Por ligarem um termo ou uma oração a outra. Ok, até aí, meus amados? Então, nós vamos parar por aqui, tá? E na próxima aula nós vamos dar continuidade ao próximo conteúdo de locuções prepositivas. Então marquem aí onde nós estamos parando, realizem aquela atividade, tá? Da página 72, por favor, tá? E assim a gente vai prosseguindo, tá bom, meus queridos? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Qualquer coisa, eu já disponibilizei meu WhatsApp, vou repetir, 986910101. Pode me mandar se tiver alguma dúvida, se não entendeu a matéria, tá? Eu tô para ajudar,
tá bom? Beijo grande no coração de vocês.